Estamos on! E aí, meu povo? Tudo bem por aí? Como é que tá as coisas? Calor, chuva? Vamos chegando, vamos entrando. Vou esperar um pouquinho pra galera entrar e a gente já começar a nossa imersão, tá? Hoje vamos falar sobre imersão, os segredos das crises de ansiedade e pânico, tá? Hoje você vai entender um pouquinho qual é a diferença entre ansiedade, qual é a diferença entre pânico, qual é a relação entre elas. Porque muita gente fala-se muito, né, sobre ansiedade, sobre pânico, e ninguém explica como que acontece isso, por que crise de ansiedade, da onde ela vem, né? Quais são os fatores que desencadeiam essa crise de ansiedade, tá? Pati Matuzaki, Raquel, Adriana, todo mundo que tá entrando, sejam bem-vindos. Vamos conversar, descobrir aí uns segredinhos que vão ajudar muito vocês. Me fala uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Aqui pra mim parece que tá tudo bem. Confirma pra mim se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me ver. Seja bem-vinda, Núbia. Núbia Cardoso, terapeuta TRG. Seja bem-vinda. Eu desci. Boa noite. Vamos entrando. Então, vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Tá bom aí a imagem, o som? Se tiver tudo bem, a gente já vai começar, porque tem conteúdo, viu? Tem coisa aqui. Então, tá bom. Ó, todo mundo tá falando que sim, tá perfeito. Então, vamos lá. Gente, então muito se fala sobre ansiedade e o danado do pânico, né? Muita gente fala, mas ninguém explica da onde vem isso, como que surge, né? E quando vocês descobrirem por que dos ataques de pânico, vocês vão ficar muito bravas. Muito bravas. E principalmente no final da live eu vou ensinar vocês como sair de uma crise, um ataque de pânico, com uma técnica muito simples, que eu acho que todo mundo deveria saber disso, né? Por isso que eu abri isso aqui gratuito, porque eu sei o mal que as pessoas sofrem, como as pessoas sofrem com essa maldita doença, tá? E eu quero muito, minha meta de vida é que as pessoas se libertem dessa doença. Então vamos lá, vamos falar sobre os segredos das crises de ansiedade e pânico e como sair delas. Primeiramente, vamos identificar aí o que é síndrome de pânico e o que é ansiedade. A ansiedade, ela o gatilho dela, ela se desencadeia pelo medo, única e exclusivamente pelo medo. Já o transtorno de pânico, ele precisa de 3. O professor Jair, né, que é onde a gente se formou, esqueci o nome dela. Tem uma terapeuta aqui também, a Núbia. Ele explica o quê? Ele explica que o transtorno do pânico é um sanduíche misto. Então, o transtorno do pânico só acontece quando tem 3 fatores. Já a ansiedade acontece apenas com um, que é o medo. No transtorno do pânico, quais são os fatores? Tá? São 3 elementos. Então, eu preparei um material aqui para vocês. Eu vou disponibilizar esse material. Vira e mexe, eu vou olhar ele aqui para eu não esquecer de falar nada, tá bom? Preparei ele com muito carinho, tá bem completo. Então, vou deixar no link da minha bio para vocês baixarem, ficarem para vocês lerem, para vocês consultarem depois, tá bom?
Então, o transtorno do pânico precisa de 3 elementos. Então, além do aumento da adrenalina, que já é normal, tá? Em qualquer transtorno de ansiedade. E daqui a pouco eu vou explicar qual que é o ciclo da adrenalina no corpo. Você precisa ter, pro transtorno de pânico, a ansiedade, tá? Que é comum para qualquer transtorno de ansiedade. Boa noite, Zuleide, querida, seja bem-vinda. Você tem que ter, junto com a ansiedade, pressão ou cobrança, muita pressão ou muita cobrança, seja de chefe, seja de mulher, de filho, muita pressão, né? E junto com a ansiedade e com a pressão, você precisa ter uma sensação de desamparo ou desproteção. Então, para que você acione um transtorno de pânico, precisa desse sanduíche misto de 3 elementos: ansiedade, pressão ou cobrança, desamparo e desproteção. E quando você tem essas 3 juntas, ao mesmo tempo, você pode desencadear uma crise, né, do transtorno de pânico. Já a ansiedade é algo mais simplório, né, não menos prejudicial, só que para você acionar o gatilho da ansiedade, você precisa apenas sentir medo, qualquer tipo de medo, e um medo muito forte, um medo incontrolável, tá? Então vamos lá. A diferença entre pânico e ansiedade não tem, é quase a mesma coisa os dois. No entanto, o pânico precisa desses 3 fatores, a ansiedade não, tá? Normalmente o transtorno de pânico, ele é um pouco pior a sensação. Você sente a morte, sabe? Sente o gosto da morte. Parece de fato, quando você tá tendo uma crise de pânico, que você vai morrer. E eu vou desenrolar aqui os slides e vocês vão ver que no pânico, você sente dor no coração. A maioria, 90% das pessoas que têm crises de pânico, né? Ataques de pânico, elas vão parar no hospital com dor no coração, achando que estão tendo um infarte, achando que estão, sabe, parando o coração. Aí chega lá, fala pro médico que tá sentindo, o médico consulta ela e tal, e fala, você não tem nada, você tá sentindo estresse, ansiedade, né? A maioria dos médicos falam isso. E mal sabe a pessoa que a dor no coração é um sintoma do ataque de pânico. Então, o ataque de pânico, ele é como se você fosse morrer. Você tem a plena convicção de que tudo ao seu redor vai corroborar para sua morte, tá? A ansiedade foca mais no medo. Então, quem tem ansiedade provavelmente também tem outros transtornos associados, todos associados ao medo, tá? Então, quem tem ansiedade pode ter transtorno de claustrofobia, que é medo de ficar em espaço fechado. Pode ter agorafobia, que é medo de ficar em espaços abertos com muitas pessoas. Boa noite, Valdenisa, seja bem-vinda. Começamos agora, você não perdeu muita coisa. Bom, então assim, qualquer síndrome relativa a medo tá relacionada com ansiedade, tá? Com crises de ansiedade. Então, ansiedade é o excesso de informações dolorosas que você teve ao longo da sua vida, que foi te dando a mensagem de que você estava em perigo ou desamparo. Então, a gente vai colocar aqui um exemplo de uma criança de 4 anos de idade. Ela vivia feliz com os pais, pai e mãe. De repente, os pais se separam, tá? Aquela criança que antes tinha pai e mãe, do nada, de repente, de uma hora para outra, não tem mais os dois juntos. A criança, mesmo sem conseguir entender e explicar muito bem, começa a ter uma sensação de perigo e desamparo. Mas por quê? Porque quando ela olha para o lado, ela não vê o pai. Por exemplo, os pais separaram e a criança foi morar com a mãe. A criança foi morar com a mãe. Então,
aqui, ela tinha um costume de ver o pai, né? O pai chegava, o pai falava. O pai é a figura forte, a figura de proteção. Então, quando você perde essa figura, a rotina, o cotidiano, e principalmente quando a criança presencia brigas entre os pais, a criança, sem perceber, o inconsciente vai gravando. O consciente da criança grava 400% de tudo que vê ao redor. Então, quando você acha que a criança não tá percebendo, o inconsciente dela tá gravando todas as sensações. Se ele percebe um olhar, uma alteração na voz, a criança registra no inconsciente. E isso vai dando sinais para aquela criança de que antes estava tudo bem, mas agora ela corre perigo. E isso vai causando ansiedade na criança, mesmo que ela não entenda, mesmo que ela não perceba. Aí você pode me dizer, Carla, mas eu tenho pai e mãe, não tem nada a ver. E eles nem estão separados, eles vivem juntos. No entanto, quando existe uma criança e você tem pai e mãe, só que quando você olha para a mãe te dá atenção, te dá carinho, supre todas as suas necessidades. Aí quando você olha para o pai tá no celular, ou você vai falar, a criança vai falar com o pai, agora não, vou trabalhar, e o pai nunca tá presente. É a mesma coisa que o pai não estivesse lá. E o inconsciente generaliza todas essas situações e grava como se eu precisar de socorro, esse pai não vai me socorrer. Se eu tiver num perigo, esse pai não tem condições de me ajudar. Isso vai sendo gravado no inconsciente dessa criança. E essa criança, a cada dia, recebe descargas de adrenalina. E eu vou explicar sobre a adrenalina daqui a pouco. E vai tendo comportamentos ansiosos, tá? O pensamento fica acelerado, a fala acelera, tudo é muito rápido. Ou ela começa a se esquecer das coisas, tá? Então, assim, a criança, ela percebe quando ela não está sendo protegida como deveria, tá? Então, ela entende assim, qualquer coisa que aconteça, eu só tenho minha mãe, a figura mais forte é meu pai, então ele tá faltando, eu tô correndo perigo. Ou vice-versa, a figura, tem a figura da mãe, de nutrir, de carinho. Se ela perde essa referência, se ela perde essa figura da mãe, a criança fica perdida. Só vê um macho que protege, só que não tem um carinho, não tem um lado da ternura. Então, tudo isso vai dando sinais de desproteção para essa criança. Então, tudo isso vai ficando registrado no inconsciente. Esse inconsciente, a criança vai crescendo e esse inconsciente fica monitorando o tempo todo situações parecidas com essa, de desproteção. Então, quando você é adulto, vamos supor, essa criança que os pais se separaram, registrou lá no seu inconsciente um sinal de desproteção, de perigo. Começou uma ansiedade. Ela cresce, não trata, e o inconsciente dela ainda registra, ele busca características parecidas com essa da desproteção, tá? Então, ele fica todo o tempo falando na sua cabeça que você tá em situação de insegurança, que você tá em situação de vulnerabilidade, que você tá em situação de perigo. Então, você é um adulto que fica o tempo todo recebendo informações de que você tá em perigo o tempo todo. O tempo todo em perigo, tá? Todas as vezes que você achar que está vulnerável, isso vai ficar registrado no seu inconsciente, tá? Não precisa ser só na infância. O inconsciente, ele tem algumas regras bem simples de funcionar, tá? Primeiro, ele busca o seu bem-estar, a sua felicidade. Então, toda vez que você passar por uma situação dolorosa, o seu inconsciente vai buscar reestruturar tudo isso para você conseguir dissolver e esquecer aquilo. Mas quando você não esquece, fica registrado o medo, a insegurança, a vulnerabilidade. Esse também é um gatilho para acionar a ansiedade. A gente vai ver durante a live, tá? Então, toda vez que o seu inconsciente detectar, tá? Em qualquer lugar, esses sinais que vai acionar esse registro de perigo e desamparo, toda vez que ele perceber situações parecidas com essa, ele vai te dar um sinal de alerta. Vai falar,
estamos passando por uma situação de desamparo, de perigo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? Aí, ele entra automaticamente em estado de alerta. E quando ele entra em estado de alerta, ele entra num ciclo, num looping de compulsão à repetição, tá? Isso quer dizer que o inconsciente, quando ele está nesse estado de alerta, ele fica o tempo todo no looping, trazendo a sua memória, trazendo na sua consciência aquela situação que você viveu e que foi dolorosa. Então, o inconsciente fica monitorando tudo ao seu redor para verificar se existe algo relacionado com aquela dor que você sofreu lá atrás e você não se libertou e nem se curou dela. Imagina você foi assaltado à noite, tá? Numa rua escura. Então, você estava numa rua escura, era noite e vieram 2 pessoas e te assaltaram. Toda vez que você passar por uma rua escura, o seu inconsciente vai generalizar e entrar automaticamente em estado de alerta, te avisando que vocês estão em perigo. Então, assim, você teve um trauma, uma pancada emocional, foi assaltado à noite numa rua escura. Tudo bem, passou, superou, você acha que superou. Só que o inconsciente passou por um estado de choque e ele registrou. Por mais que você ache que tá tudo bem, toda vez que você passar por uma rua escura à noite, vai vir uma descarga de adrenalina em você. O inconsciente vai te avisar, estamos em perigo, e ele vai te preparar para fugir ou para lutar, tá? Então, assim, o inconsciente aciona o gatilho e fala, estamos em perigo. Nesse momento, ele descarrega adrenalina no seu corpo inteiro. E quando ele descarrega adrenalina, ele tá preparando você para fuga ou para luta, tá? Quando a adrenalina é despejada no seu corpo, começa uma sequência de eventos como um efeito dominó. Cada peça que é ativada derruba a próxima, tá? Mesmo sem você entender, seu inconsciente vai ficar dando alertas de perigo o tempo todo. E isso vai disparar adrenalina no seu corpo o tempo todo. E como consciente, para ele assim, ele é atemporal, ele não tem futuro e nem passado. Tudo para ele acontece agora. Mesmo que esse evento de medo que ficou registrado no seu inconsciente tenha acontecido lá no passado, ou se ele está acontecendo agora, não importa para o inconsciente. Para o inconsciente, só o fato de você passar pela rua escura novamente e sentir toda aquela situação, para ele está acontecendo novamente. Ele se sente em perigo real. Para ele é como se você estivesse sendo assaltado novamente. Entende? Ele sempre vai achar que está acontecendo no momento que você está pensando. Pode ter acontecido há 20 anos atrás, né? Não importa se você está sendo assaltado novamente ou se está apenas passando por uma situação parecida, tá? O inconsciente vai te dar o alerta do sinal de perigo e ele vai descarregar adrenalina no teu corpo. Quando ele descarrega adrenalina no teu corpo, você entra num ataque de ansiedade ou num ataque de pânico. A adrenalina, ela é fabricada pelas glândulas suprarrenais, tá? E elas ficam um pouco acima dos seus rins. Fica exatamente na metade do corpo. Por quê? Porque quando ela é acionada, né? Ela vai impactar tanto a sua cabeça quanto os seus pés ao mesmo tempo. Para economizar tempo, ela já é produzida na metade do seu corpo. Então, ela sobe e desce nos 2 sentidos muito rápido para economizar tempo, tá? A adrenalina é um hormônio da sobrevivência. Quando ela é disparada no seu corpo, você tem um pico de preparação para lutar ou fugir. Vamos voltar um pouquinho lá no Homem das Cavernas. Naquela época, para a sobrevivência, né, a adrenalina é um hormônio da sobrevivência. Naquela época, para eles sobreviverem, quando eles viam uma fera, né, o Homem das Cavernas lá, viu uma fera, o que ele tinha que fazer? Ele recebia essa descarga de adrenalina automaticamente, por quê? Avisando que ele estava em perigo. Quando a descarga de adrenalina, quando era solta na corrente sanguínea, automaticamente o sangue era bombeado para as pernas, para as coxas ou para os braços,
que é pra quê? Justamente pra você lutar, ou pras pernas pra você correr e fugir dali, tá? É basicamente isso que ainda acontece conosco hoje em dia, tá? Mas hoje os problemas não são mais as feras na floresta, né? Hoje nós temos outros problemas da atualidade. Então, assim, sabendo que a adrenalina é um hormônio da sobrevivência, quando ela é disparada no seu corpo, você tem um pico de preparação para lutar ou para fugir. No momento da descarga da adrenalina, você está no modo de luta ou fuga, no modo de sobrevivência. Então, a partir daí, o seu corpo entende que você precisa ou sair correndo do lugar onde você está, ou lutar com toda violência, porque sua vida está correndo risco de morte, tá? E você mobiliza todo o teu corpo nesse ataque de ansiedade, nesse ataque de pânico. Quando descarrega a adrenalina, seu corpo todo é mobilizado. Pernas, coxa, você fica totalmente em estado de alerta. E é por isso que os ataques de ansiedade e pânico são tão avassaladores. Porque eles mobilizam o corpo inteiro. Toda vez que você tem um ataque de ansiedade ou de pânico, todo o seu corpo fica tensionado e você vai entender por quê. Nesse momento, por exemplo, você que tem ansiedade, que percebeu uma situação de perigo, seu cérebro falou, ficou em alerta, estamos em perigo. Aí ele soltou a adrenalina no teu corpo. Muitas vezes pode nem ser algo real. Às vezes você não tá ali com um problema real. Às vezes é um problema aqui na sua mente. Mas como pro cérebro não existe isso, pra ele tudo... Oi, Tata, boa noite. Como pro cérebro não existe isso, tudo acontece no momento presente, então por mais que você não esteja vendo ali uma fera, passando um problema real, se você tá na sua casa imaginando o boleto que você tem que pagar e não tem dinheiro, ou a discussão que você teve há 5 anos atrás com fulano e você esqueceu de xingar ele, tudo isso pro inconsciente tá acontecendo agora e ele percebeu que você está em desamparo, em perigo, e ele vai soltando. Toda vez que você pensa, adrenalina no teu corpo. E toda hora que ele solta adrenalina, você fica alerta, pronta pra brigar ou pra fugir, calada. Entendeu? Imagina você viver assim a vida inteira, recebendo descargas de adrenalina o tempo todo. Não há corpo que resista a isso, tá? É como se seu corpo se preparasse o tempo todo para lutar ou para fugir com uma fera imaginária, tá? Tanto faz se ela é real ou não, ou se é imaginária. As descargas serão as mesmas. É terrível, terrível, terrível. A adrenalina, ela tem um impacto muito violento no nosso corpo, tá? É ela que a gente vai ter que combater para fugir da ansiedade. E a gente vai entender os próximos passos do circuito da adrenalina no corpo. Gente, isso é muito interessante. Eu já estudei isso algumas vezes, mas quando eu tava preparando esse material para vocês, eu fico encantada toda vez que eu mexo com isso, que eu estudo isso novamente. É muito rico. Só que todo mundo tinha que saber disso, que muita coisa ia mudar aí na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Uma vez que a adrenalina é disparada no seu corpo, o próximo passo é a aceleração cardíaca. Aí vocês que são ansiosos aí, ou conhecem alguém ansioso, vai me dizendo se não são esses os passos, quando você tem crise de ansiedade. Então, assim, percebeu o perigo, tá correndo risco, seu inconsciente registrou, entrou em sinal de alerta, ele solta adrenalina no seu corpo. Quando ele solta adrenalina no seu corpo, o segundo passo é coração acelerado. Já sentiram isso? Vem o medo, vem o perigo, percebeu o sinal de alerta, descarrega a adrenalina e o coração já começa. Você tem uma arritmia, tá? Um ataque cardíaco. Então, seu coração dispara e fica hiper acelerado, tá? Que é ataque cardíaco. Então, a adrenalina acelera o seu coração. Por quê? Para jogar sangue para os grandes músculos que eu falei. Coxa, perna, braços, tá? Então, o que a adrenalina faz? Ela
acionando a adrenalina no seu corpo, o coração começa a bater rápido para poder bombear mais sangue mais rapidamente para os seus grandes músculos, coxa para correr e braços para lutar, tá? Tanto nos braços como a coxa, para você poder lutar ou fugir. Depois disso, sua respiração fica curta e acelerada. E por quê? Quem já teve ataque de pânico é exatamente esse caminho. Você tem o perigo, né? Você percebe o perigo, coração dispara, respiração fica curta. E por quê? Curta e acelerada. É horrível isso, eu já senti também. Por que a respiração acelera? Porque o coração, ele tá bombeando muito sangue para os grandes músculos. E o sangue precisa do quê? De oxigênio. Sangue sem oxigênio não é nada, né? Então não vai adiantar nada você ter muito sangue pra lá e pra cá no seu corpo se você não tem oxigênio para esse sangue. Então o próximo passo nesse circuito, né, descarrega a adrenalina, acelera o coração, encurta a respiração. Então o próximo passo nesse circuito é fazer com que haja uma hiperaceleração respiratória para jogar oxigênio na mesma velocidade que o coração tá bombeando sangue. Vocês estão entendendo até aí? Que loucura! Tô até suando. Então, assim, descarrega, aciona a adrenalina no corpo. Acionou a adrenalina, coração dispara para bombear mais sangue para os grandes músculos, para você lutar ou fugir. Depois, sua respiração fica curta, ofegante. Por quê? Vocês sabem? Parece mesmo que a gente vai morrer, é horrível. Então, assim, essa hiperaceleração respiratória, ela precisa existir porque o sangue precisa de oxigênio. Então, acelera-se a sua respiração para jogar oxigênio na mesma velocidade que o coração está bombeando sangue para os seus grandes músculos. Então, assim, é o seu coração pulsando e o seu pulmão também jogando coordenadamente oxigênio para aquele sangue. E é por isso que você fica ofegante com a respiração curta numa crise de ansiedade e pânico. Basicamente isso, tá? Qual é o próximo? Vocês estão acompanhando até aqui? Tá dando para entender? Eu tô indo muito rápido? Vocês querem... Bom, vocês podem ir fazendo pergunta aí, depois eu leio e respondo, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Coloca um joinha aí. Tá bom? Próximo passo do circuito. Mãos e pés gelados. Então, vamos lá. Que bom. Estão conseguindo acompanhar, né? Beleza. Então, assim, vamos lá. Descarregou a adrenalina no seu corpo. O coração acelerou, a respiração encurtou. Qual é o próximo passo? Mãos e pés gelados. É ou não é? Fala aí, verdade ou mentira? Coloca um V ou um M. Não é? Olha aí. Depois que descarrega a adrenalina, o coração acelera, a respiração fica curta, o seu pé e sua mão fica gelado. E por quê? Porque todo o sangue do seu corpo... Sua net tá péssima, Adriana, mas vocês estão conseguindo me ouvir e me ver? Vocês estão conseguindo me ver? Beleza. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui pra gente não perder nada. Ó, próxima fase desse circuito. Mãos e pés gelados. Então, por que num ataque de ansiedade ou de pânico, você fica com as mãos e com os pés gelados? Porque todo o seu sangue tá aqui. Tá sendo bombeado no seu coração pra quê? Pra jogar pros seus grandes músculos. Então, o que menos importa agora é ter sangue nas suas extremidades. E há uma relação nisso com os homens da caverna lá. Naquela época, quando disparava adrenalina, eles percebiam que tinha que lutar ou fugir. Começava o coração
acelerar mais rápido, ficava ofegante e mãos geladas, porque se eles cortassem as mãos, se machucassem, não teria sangue nas mãos, né? E não tinha como eles perderem muito sangue com os cortes nas extremidades. Então, a chance de sobreviver era maior. Tudo é sobrevivência, entendeu? A adrenalina é o hormônio da sobrevivência. A gente sempre tá pronto pra sobrevivência, a não ser por algum motivo psicológico. Nosso corpo, a nossa mente luta pra sobreviver, sempre. É um instinto de sobrevivência. Então, assim, mãos e pés gelados, porque todo o seu sangue tá no peito, no coração, bombeando pros grandes músculos pra você lutar ou fugir, tá? Então, o sangue fica todo concentrado na área peitoral, na área do coração, e as extremidades ficam quase sem sangue, portanto, geladas. Vocês estão entendendo o circuito aí dos ataques de ansiedade? Isso tudo é o que acontece numa crise de ansiedade. E a gente falando assim, não dá nem pra pensar que isso acontece assim, ó, em 3 segundos, né? É muito louco isso aqui. Você tem ataques de ansiedade e pânico. Se você tem ataques de ansiedade e pânico, seu cérebro está entendendo que você está em constante situação de perigo. Então, o que é perigo para você? Não é só perigo de morte. Se você tem trauma lá que você não resolveu, é um perigo que você passou e seu inconsciente registrou. E toda vez que você passa por uma situação parecida, você entra em estado de alerta e todo o circuito é disparado. Depois, adrenalina, coração, respiração, mãos e pés gelados. Tudo isso é disparado. Imagina, você tem um medo muito grande de ser demitido. Ah, porque eu sou o único sustento da minha casa. Se eu for demitida, é uma tragédia. Então, você vive um medo frequente de ficar desamparada. Se você perde o emprego, você não come. Se você não come, você morre. Você não sustenta seu filho fica doente. Então, é um medo iminente o tempo todo. Certo? Então, assim, não precisa ser um perigo, um assalto, não. Qualquer coisa que você tenha registrado no seu inconsciente como perigo, tá? Vai disparar adrenalina no seu corpo e você vai ter ataques de ansiedade e de pânico. Bom, vamos para a próxima etapa. Então, vamos lá. Disparou a adrenalina, o coração começa a bombear mais sangue para os grandes músculos. Respiração ficou ofegante para dar conta aí de jogar oxigênio pro sangue. Mãos e pés gelados. E agora, dentro desse ataque, a próxima etapa é você começa a suar frio. É ou não é assim? Fala aí pra mim. Agora você começa a suar frio. Você tá com o coração acelerado, com a respiração curta, com as mãos e pés gelados e agora tá suando muito frio. O que é esse suar frio, tá? Você começa a suar muito frio e existe a vasoconstrição e aquela dor, aquela angústia no peito. Então, assim, o que é a vasoconstrição nesse momento? Seu corpo recebeu ordem para jogar muito sangue, né, para todo o resto do seu corpo. Isso acelerou o batimento cardíaco. Agora há uma pressão em todo o sistema vascular, tá? Toda irrigação sanguínea, todas essas veias e vasos, artérias, estão recebendo uma pressão muito grande. Então, além disso, além desse sangue, né, tá cheio de oxigênio, a pressão nas veias é muito violenta. Então, seu corpo recebe a ordem de tensionar. Sim, muita informação. Então, o que acontece? Seu corpo percebe que tá rolando muita pressão aí nas suas veias e ele recebe uma ordem para tensionar, para poder suportar essa pressão. Por quê? Senão você pode ter um AVC,
né? Então, assim, a veia normal, se ela começa a ter muito sangue, essa pressão muito violenta, por exemplo, de uma descarga de adrenalina, de um ataque, e ela tá normal, pode ser que ela rompa, e aí você tem um AVC, e pode acontecer muita coisa ruim. Então, para que seu corpo suporte, ele tem uma mensagem de tensão. Então, aquela veia que estava normal, ela fecha e tensiona, fica dura, para ela não romper e você não ter um AVC, por exemplo. Isso que é vasoconstrição, tá? É muito comum, até falando sobre isso, relatos de homens que homens que têm ansiedade, né? Estão sofrendo de ansiedade, eles não conseguem ter ereção. E por quê? Para que haja ereção, tem lá os vasos que precisam se dilatar e encher de sangue. E quando você tem ansiedade, esses ataques de ansiedade o tempo todo, esses vasos, eles não se dilatam. Eles permanecem rígidos, né? E não enche de sangue. Então, muitos homens em tratamento de ansiedade têm problemas com ereção por conta disso. Não é só uma parte do corpo, é todo o corpo que fica nessa vasoconstrição e o sangue fica lá pouquinho, passando pouquinho. Vamos lá. Agora vem a dor no coração, né? A tal da angina pectoris. Então, vamos lá, vamos recapitular. Você percebe o perigo, dispara adrenalina, coração dispara, respiração encurta, pés e mãos gelados, suor frio, vasoconstrição e agora vem a dor no coração. Então, a pressão tá tão grande dentro, muito fluxo para lá e para cá, a todo vapor, sem sossego nem um minuto, que dói mesmo, literalmente. É literal, não é uma dor, como se você machucasse sua pele, você sente dor no seu coração. Porque ele tá bombeando muito sangue, o pulmão tá trabalhando a todo vapor. Realmente não é algo normal, o coração não tá acostumado. O coração é um linear, né? Ele já tá acostumado com picos quando você faz exercício e tal. Agora, em ataques de ansiedade ou de pânico, que são mais potentes, o coração fica, opa, o que tá acontecendo aqui? E realmente você sente dor no coração. E é o que eu relatei, muitos vão parar no hospital achando que estão tendo um infarte, porque estão sentindo dor no peito, dor no coração. E aí não é. O médico fala que é estresse, que é ansiedade e tal. Isso é só o efeito, essa dor no coração é só o efeito da adrenalina no seu corpo. Entende? Então, o próximo passo desse circuito da adrenalina é o desespero e descontrole. Então, você tá passando por tudo isso, começou a sentir dor no coração. Quando o seu coração começa a doer, a sua mente já tá afundada em desespero. E o desespero leva ao descontrole. E daí vem aquela sensação, vou morrer. Dor de, sabe? É a certeza, a convicção de que você vai morrer. Agora foi, né? Então, assim, por que a adrenalina faz isso com a gente e coloca a gente nesse estado de desespero? Pra gente poder fugir dessa situação, pra poder sobreviver. Tudo é sobre sobreviver. E quem tem ansiedade apenas sobrevive, né? Não vive de fato. Então, a gente tá falando sobre isso justamente para vocês conseguirem se libertar dessa doença horrorosa e poder começar a viver, desfrutar dessa vida e não apenas sobreviver, tá? Depois que você tá lá desesperado, descontrolado, sua mente fica completamente acelerada e aterrorizada. Você entra em pânico mesmo. Você não consegue mais raciocinar, não tem mais muito oxigênio no seu cérebro. Você tá confuso, porque tudo tá acontecendo muito rápido. Coração acelerado, falta de ar, dor no peito, angústia, mão e pé gelado. Você tá suando frio
E é claro que a sua mente vai ficar aterrorizada com tanta informação e sensação acontecendo ao mesmo tempo. Nessa hora, você fica tão desesperado que começa a pensar em vários cenários negativos, tá? Parece realmente que você vai morrer. E sua mente não consegue ver saídas boas. É tão terrível porque você tá preso em várias sensações e ainda na sua mente que tá te dizendo que você vai morrer e que não tem nem como você sobreviver. Você fica preso na sua própria mente. E aí você entra num estado de hiperalerta. E esse hiperalerta é onde tudo é perigoso. Você olha uma formiga e você fala que é perigoso. Sabe? Que ela vai entrar no seu ouvido e no seu cérebro e você vai morrer. Você pode até começar a alucinar nessa fase. É muito comum as pessoas apresentarem alucinações nessa fase do pânico, né, da crise maior. Por quê? Porque o seu cérebro está entendendo que tudo ao teu redor é extremamente perigoso. E você começa a ter medo de tudo. Todo esse circuito da adrenalina acontece em segundos. Apenas porque seu cérebro identificou um momento de perigo, de insegurança ou de vulnerabilidade. E aí, provavelmente a sua mente detectou essa insegurança, esse perigo, essa vulnerabilidade, porque já estava gravado no seu inconsciente de algo que você viveu lá atrás. E você ficou congelado em algum medo do passado. Então, o que acontece aqui? Você está congelado no medo do passado, que está te atrapalhando hoje, na sua vida atual, com acionamento do gatilho aí da adrenalina e todo esse circuito depois que a adrenalina é disparada no seu corpo. Então, se sua mente está congelada no passado por algum trauma sofrido, que te causou muita dor, ela começa a soltar adrenalina o tempo todo que você percebe situações parecidas com aquela dor, justamente para quê? Para você fugir ou para você lutar. Ou lutar contra esse trauma e de uma vez por todas acabar com ele, ou fugir, continuar fugindo a vida toda. É muito louco, né? Pois é, gente. E sério. Muito louco e muito sério. O poder disso daqui. Então, você percebe que você está recebendo adrenalina, né? Vamos supor, você está num ataque de pânico, está recebendo adrenalina, está acontecendo tudo isso daí. Só que você está parado. Você não fugiu e nem lutou. Você está ali, parado sem reagir. Sem reação nenhuma. E o seu corpo não está entendendo. Pô, eu joguei adrenalina pra você sair correndo ou você lutar. E você tá parado, não fez nada, tá calado. O que aconteceu? Acho que tem alguma coisa errada. Vou soltar mais adrenalina. O que o corpo faz? Taca adrenalina de novo. Por quê? Porque você não reagiu nem lutou. Ele vai e solta adrenalina em você novamente. Você já tá cheio. Já tá naquela loucura. Ele vai e injeta mais adrenalina em você. Descarrega mais adrenalina. Pra ver se você reage ou se você sai correndo daquela situação. Daquela situação de perigo, imaginário ou não, né? E aí começa o circuito novamente, agravando cada vez mais os sintomas. Então, o que acontece? Você tá tendo descarga de adrenalina, passa por tudo aquilo. Não tomou nenhuma reação, não resolveu os seus traumas, que acontece mais adrenalina. E aí, daqui 2 minutos, mais adrenalina. 3 minutos, mais... Imagina passar um dia inteiro remoendo o passado, com ódio de fulano, xingando outro fulano, e seu corpo inteiro sendo invadido por adrenalina e taquicardia, e falta de ar, e ódio, e tudo de ruim o dia inteiro. Um mês inteiro, um ano inteiro, 50 anos da sua vida. Tem lógica a gente manter isso tantos anos da nossa vida? Quem tá sendo o único prejudicado com tudo?
Quem quer ficar com essa porcaria de estimação? Ah, Carla, mas não é assim, não é... É assim que funciona. Isso aqui não fui eu que inventei. Tá? E eu acho assim, não tem, gente, não tem como a gente carregar mais isso, sabendo o mal que faz pro nosso corpo, pra nossa mente. É muito mais fácil a gente se desvencilhar desses gatilhos do que a gente carregar isso, né? Por tanto tempo. Vamos lá. Como interromper um ataque de ansiedade ou de pânico? Agora vamos falar da parte boa, né? Muita gente fala, não dá, pânico não dá, principalmente pânico não dá para interromper, ansiedade não dá para interromper. Eu digo que sim, você consegue interromper esse circuito, tá? Nessa fase onde você já tá assim no pior dos sintomas e recebendo muita adrenalina o tempo todo, passa o dia inteiro em estado de alerta, o dia inteiro angustiado, tensionado por conta da adrenalina, por conta de trauma, por conta de muita coisa. O sentimento nessa fase é tão terrível, tão desesperador, tão angustiante e principalmente tão humilhante para quem tá passando por isso, né? Que você só quer nunca mais sentir isso, né? Então agora eu vou te dar uma ferramenta poderosa para você conseguir interromper todo e qualquer ataque, tanto de ansiedade quanto de pânico, tá bom? E também se você fizer esse exercício durante o dia, algumas vezes durante o dia, você vai reduzir drasticamente o seu estado de ansiedade, tá? Ansiedade que ainda não se tornou pânico, mas que pode se tornar. Então, assim, se você já tem ansiedade e começar a fazer esse exercício diariamente, algumas vezes durante o dia, vou explicar direitinho, você consegue diminuir drasticamente a curva, a linha da sua ansiedade, tá? Aqui tá muita. Você começa a fazer esse exercício, já nos primeiros momentos, ela faz assim, ó, cai drasticamente, tá? Os passos são simples, mas precisam ser feitos dessa maneira que eu vou orientar vocês, tá? Bem direitinho. O somatório de toda a dor que você viveu fez seu inconsciente ficar constantemente em estado de alerta. E como ele está em estado de alerta, vai mandar as suprarrenais produzirem adrenalina para você ficar muito preocupado o tempo todo para que nenhum mal te atinja, né? Então a adrenalina entra no corpo, acelera o coração e só depois de acelerar o coração é que a respiração é ativada. Então significa o seguinte, que como se fosse pedras de dominó, que a gente coloca uma atrás da outra e você empurra uma, cai todas, sabe? Aquele efeito dominó. Então vamos pensar nisso. Então tá, o coração acelera e depois o que aciona é a respiração, certo? Então, uma pedra de dominó empurra a outra. Se eu derrubo uma, a outra cai. Mas, para que a próxima pedra caia, a anterior tem que cair. Mas e se eu interromper esse circuito? E se eu tirar uma pedra de dominó? Quando eu tiro uma pedra de dominó e você tenta fazer esse efeito dominó, a outra não cai e aí as outras ficam em pé, né? A gente vai entender mais sobre isso. Se eu interrompo esse circuito da adrenalina, o que acontece? Ela não chega ao final. Aquele ataque monstruoso que parece que você tá morrendo. Se eu consigo interromper ela no começo, eu não chego nesse circuito até o final. Então você não sente várias dessas sensações que a gente conversou aqui. Então agora vamos entender como que a gente aplica isso e como que eu faço isso, tá? Quando a adrenalina é ativada, então seu coração entra em estado de hiperaceleração e a gente não pode mexer com essa peça dominó, a gente não consegue parar o seu coração, porque se parar seu coração você morre, né?
Então, não é algo que a gente consiga controlar, beleza? Depois da aceleração do coração, vem o quê? Vem a aceleração da respiração. Ela fica curta e fica acelerada. Então, opa, o coração eu não posso parar, mas a respiração eu consigo mexer nela. Então, eu posso tirar essa pedra do meu dominó e não derrubar as outras. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu não posso mexer no batimento cardíaco, mas eu posso mexer no ciclo respiratório, no fluxo respiratório, tá? No seu ritmo respiratório. Isso a gente consegue controlar. Então, por muito tempo eu ouvi lá o povo que medita falando de respiração e eu não acreditava. Até que eu fiz comigo, né? Até que aconteceu comigo. Quando você interrompe esse circuito, todas as outras peças, todas as outras etapas que fazem você se sentir tão mal não vão ocorrer. Então, nesse momento, a crise vem, tá? E ela não consegue continuar porque você interrompe na respiração. Então, vamos lá. Quando você interrompe a respiração, você consegue voltar a um estado de tranquilidade. E é exatamente assim. A crise, você percebeu o sinal de perigo, a crise vem, injeta adrenalina no seu corpo, o coração fica hiperacelerado, já dá começando a falta de ar. Quando começa a falta de ar, você já começa o exercício. E como é esse exercício? Vamos lá. Primeiro, voltando pro homem da caverna. Quando você tá com as mãos assim, numa crise de ansiedade, tá com as mãos normal assim, é como se você estivesse em garra, pronto pra lutar, pra brigar, pra ir pra cima. Então, quando você tá em crise, vire as palmas das mãos. Parece que é loucura, mas não. Quando você vira as palmas das mãos, as mãos voltadas pra cima, se você tá em crise, vire automáticas as mãos. Quando virar as mãos, você já vai perceber uma diferença. Abre aqui, o fluxo de ar começa a passar com mais liberdade, só pelo fato de você ter virado as mãos pra cima, mostrando pro seu cérebro que você não tá brigando, que você não é isso, que ele não precisa ficar em alerta. Então, automaticamente seu peito se expande e o fluxo do ar fica mais profundo e isso já muda a sua respiração automaticamente, só virando as palmas das mãos para cima. Qual que é o segundo passo? O segundo passo, você vai puxar pelo nariz com gosto. Puxar realmente pelo nariz. Vai encher, assim, a gente tá acostumado, e o ansioso principalmente, a respirar pelo pulmão. Você puxa o ar e faz assim, ó. Pulmão. Nessa respiração aqui, que vai te acalmar, te tirar da crise de ansiedade, você não vai encher o pulmão, tá? No começo você vai sentir alguma dificuldade, porque você tá acostumado, por ser ansioso, a respirar aqui, ó. Em cima. Você vai respirar, uma respiração diafragmática. Você vai puxar pelo nariz e encher a sua barriga como se fosse uma bola, tá? Uma bexiga. Então, você vai puxar, boca fechada, puxa pelo nariz e estufa a barriga. É como se você estivesse enchendo a sua barriga. O ar estivesse indo todo para sua barriga e não para o seu pulmão. Presta atenção. No começo você vai ter dificuldade, mas depois você vai ser normal, vai ser natural. Quando você puxar pelo nariz, enche a barriga como uma bexiga. Na hora de soltar, você não vai soltar assim, ó. Não. Para que faça sentido essa respiração e atue na sua crise, você vai virar as palmas das mãos, puxar e ir soltando assim, ó. Como se você tivesse com um copo de refrigerante cheio até a boca e você colocasse um canudo e fosse assoprando ele, fazendo bolhas, mas não pudesse derrubar o refrigerante. Sabe, assim, ó. Como se fosse um canudo assoprando sem derrubar o refrigerante. Lembra disso, porque você vai conseguir fazer esse exercício. Então, vamos lá. Você vai soltando os poucos e vai esvaziando a barriga devagar.
Sua barriga vai esvaziando junto quando você vai soltando, soprando aí seu canudo. Então, vamos lá. Veio o ataque, adrenalina, percebeu o coração, já automaticamente, pá, virou as mãos, pode colocar rente ao corpo. E vai esvaziando a barriga até o final. Terminou? De novo, até você se acalmar. Para que faça efeito, precisa ser feita essa respiração por 7 minutos, para que ela tenha efeito sobre a sua crise, tá? E aí você vai me falar, isso é loucura. Como que eu vou estar em crise, no meio de uma crise, já entrando em pânico, e eu vou ter cabeça para pensar em estufar a barriga, em puxar pelo nariz, em virar as mãos? Eu não vou. Realmente é bem difícil. Tem pessoas que conseguem, outras não. Então, a gente pensou num jeito de você entrar nesse estado sem perceber. Então, se você não conseguir acionar isso mentalmente, na hora da sua crise, o que você vai fazer? Você vai, na hora da crise, agarrar em alguma coisa, uma cadeira bem forte e prender seu ar. Prende o ar e fica segurando com toda a força uma cadeira, alguma coisa. E prende o ar. Automaticamente, quando você estiver já quase sem ar, você vai soltar e vai fazer o quê? Vai puxar o ar, né? Você vai ter que puxar o ar, porque você tá sem ar, senão você vai morrer. Quando você puxar, você já entrou nesse mecanismo. Você tá numa crise, segura alguma coisa, para de respirar. Quando não aguenta mais, volta. Puxa todo o ar que você puder. Você já entrou no mecanismo. Aí seu corpo, que já vai ter costume de fazer isso, vai começar. Ah, ainda não passou. Prende o ar de novo. E até você entrar. Vai fazendo isso várias vezes, até o seu cérebro entender. E até ficar normal pra ele. Entendeu? Então é assim, você precisa fazer sequências de 7 minutos para que tenha efeito sobre a crise de ansiedade, sobre a crise de pânico. Entendeu? Isso é científico, é testado por muitos psicólogos, inclusive o professor Jair, fundador aí do Instituto Brasileiro de Terapia, de Formação de Terapeutas, onde eu sou formada, tá? Então, isso é técnicas que se usa no consultório, né? Muitos pacientes começam a se libertar da ansiedade fazendo um único exercício de respiração, sem remédio, sem nada, mas precisa de disciplina. Então é assim, isso com esse exercício você consegue tirar a pessoa de uma crise. E se você quer ter efeito sobre a sua ansiedade, você é muito ansioso durante o dia, faça aí, quando você acordar, faça esse exercício por 15 minutos. Aí lá na hora do almoço, lá no seu trabalho, faça esse exercício mais uns 15 minutinhos. À noite, antes de dormir, faça mais uns 15 minutinhos. Quando você faz isso, você desacelera, você coloca, mostra para o seu cérebro que não existe perigo, que tá tudo bem. E isso te dá um relaxamento em qualquer momento. Você não precisa fazer... vamos no banheiro para ninguém ver. Não, você pode estar sentado na sua cadeira trabalhando e fazendo o exercício comum. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Você vai estar mostrando para sua mente, para o seu corpo que tá tudo bem. Quando vier o desespero, a agonia, você introjeta oxigênio, você oxigena seu cérebro e automaticamente a ansiedade vai baixando e diminuindo. Então, assim, vai chegar um momento que você vai fazer esse exercício sempre e não vai ser mais liberada aquela adrenalina do começo lá, de quando você era muito ansioso. Seu corpo vai falar, poxa, ele não tá mais tão ansioso assim, vamos descarregar pouquinho a adrenalina. Por quê? Porque a gente tá percebendo que ele tá bem. Aí descarrega pouca adrenalina ainda, você não tá totalmente bem. Só que essa pouca adrenalina tem uma diferença muito grande no seu corpo. E aí você segue fazendo exercício. Lá para um mês e meio, o seu corpo vai entender, poxa, ele tá menos estressado, então eu vou descarregar só um pouquinho de adrenalina, só para ver. E aí
você continua no seu exercício. Vai chegar um momento que o corpo vai falar, ele não precisa mais de adrenalina, porque ele não tem mais que fugir e nem lutar com ninguém, tá tudo bem. A mente dele tá tranquila, tá tudo bem, não tem mais perigo aqui fora. Então, isso associado a um tratamento de psicoterapia, elimina a ansiedade, ameniza as crises de pânico. Claro, tem muitas crises de pânico, né, nos graus muito elevados, que precisa sim de medicação, né? Mas eu vejo hoje em dia que é mais a indústria farmacêutica que meio que inventa doença para você ir lá e comprar remédio e eles enriquecerem. A ansiedade com psicoterapia, com exercício de respiração, com exercícios físicos, com mudança de hábitos, ela pode ser extinta, tá? Sem medicação. Eu não tô falando aqui que serão todas, mas a maioria sim. A maioria sim. Principalmente com a técnica do reprocessamento, tá? Que a gente usa o reprocessamento e vai na causa do problema. Quando você acha a causa, você corta, você resolve a causa, todos os problemas lá na frente que vieram dessa causa deixam de existir automaticamente. Então, o reprocessamento, né, a terapia que eu uso na mentoria de resultados, é mais do que eficaz para solucionar quase todos os seus problemas, se não todos, né? E se acostume a fazer esse exercício, gente. Não vem aqui reclamar falando, eu fiz, não deu certo. Eu vou perguntar, quanto tempo você fez? Você fez 1 minuto, não deu certo. Porque o ansioso não vai aguentar ficar 7 minutos respirando, enchendo a barriga, soltando a barriga. Ele é ansioso. Só que se comprometa. Pior é você ficar a sua vida inteira levando uma vida acelerada, pensamento acelerado, medo de tudo. E todos os problemas que advindos da ansiedade e do pânico, tá? É um preço barato para se pagar pela liberdade de viver uma vida sem ansiedade, tá? Condicionar o seu cérebro, fortalecer seus caminhos neurais para sair de um estado que muitas pessoas só querem resolver com remédio, porque é mais fácil. Só que quando você tira o remédio, a doença ainda tá lá, você não mudou nada, entendeu? Então, se empenhe, faça esse exercício 1 mês e me diz. Em 1 semana você já vai ter benefícios com ele. Em 1 semana, alguns dias. E eu quero que você venha e me fale no meu direct. 1 mês, então, você já vai estar fera, dominando tudo. Já vai ter diminuído aí muito da sua ansiedade. Claro que é um processo, tá? Que envolve disciplina. Mas vocês entenderam como que é louco? Como que o ciclo dos ataques é muito louco? Por que acontece o ataque? Vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Pra quem? Verdade, né, Zuleide? Disposição para disciplinar a mente. Isso aí. Pra quem não consegue dormir bem, tá? Pra quem tá enfrentando alguma dificuldade na hora do sono, na hora de dormir, eu aconselho, tá? Faça isso hoje. Hoje, quando a gente sair daqui, na hora que você for dormir, faça isso hoje. Deita na sua cama, já na hora de dormir, sem luz, sem celular, pelo amor de Deus, sem televisão. Celular e televisão destrói a qualidade do seu sono. No mínimo, 1 hora antes, você tem que parar de mexer em celular, para não prejudicar seu sono. Então, assim, quando você for deitar hoje, deita bem relaxada, vira as palmas das suas mãos, coloca assim rente ao seu corpo, fecha os olhos e começa essa respiração que eu acabei de mostrar para vocês. Nariz inchando a barriga e na hora de soltar,
Como se não pudesse derramar o líquido lá do suco, do refrigerante, tá? 15 minutos. Faça por 15 minutos antes de dormir. E amanhã eu vou esperar vocês aqui me falando como foi a noite. Tô falando sério. 15 minutinhos só do que eu acabei de explicar pra vocês hoje, antes de vocês dormirem. E vocês me digam amanhã como foi a noite de sono de vocês. Tá bom? Então, muita gente, só com essa técnica, deixa de tomar remédio, tá? Claro, com orientação do psiquiatra, só por fazer a técnica. E você ficar livre de medicação, tá? Isso aqui é ouro pro ansioso, pra quem tem ataques de pânico. Estamos a 1 hora aqui, que bom. Consegui passar todo o conteúdo. Achei que ficou grande, mas eu precisava explicar tudo certinho. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Combinado. Amanhã você me conta, Azuleide, quero saber. Gente, quero dizer aqui, agradecer vocês por estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado, que faça algum sentido pra vocês. Não adianta você vir aqui assistir a live e quando você desligar aqui, parece que você não fez nada, tá? É a mesma coisa que nada. Você veio aqui aprender algo tão poderoso e não colocar em prática na sua vida, nem venha mais aqui, que eu tô brava já com você. Se você veio aqui, ficou aqui comigo até o final, faça, pelo menos tente fazer esse exercício, tá? Pelo menos tente. Eu sei do que eu tô falando. Vai fazer bem pra vocês. E eu queria falar pra vocês também que tá aberta agora as inscrições pro IP21, tá? É um desafio de 21 dias que eu vou mentorear vocês e guiar vocês pra ativar a sua identidade e descobrir o seu propósito na vida. Então, assim, se você ainda com seus 30, 40, 50 anos não sabe qual é seu propósito na vida, se você tá num momento assim de, poxa, nada faz muito sentido, eu te convoco a participar desse desafio de 21 dias comigo, tá? Nesse desafio, todos os dias eu vou te dar uma tarefa que você vai ter que fazer, que vai ativando a sua identidade, ativando você a ser melhor, a descobrir a sua identidade, tirando tudo aquilo de ruim que as pessoas falaram sobre você, que você acreditou. Nesse caminho, além das tarefas diárias, vocês terão lives durante a semana com especialistas em desenvolvimento pessoal. Toda semana um convidado diferente, tá? 21 dias. E isso eu desci, faça mesmo. Faça que você vai ver a diferença. Você vem e me fala amanhã, hein? Vou esperar. As duas. Então, se você quer descobrir o seu propósito de vida, eu também tive essa busca um tempo atrás, depois de perder meu filho, depois de tentar suicídio, depois de ser abandonada e traída, e várias outras coisas que, se você entrar aí no Stories, você vai ver, que hoje eu coloquei lá no Stories. Então, depois disso, eu cheguei num momento, aos 35 anos eu tive um AVC, e foi um momento que eu despertei, né? Eu vinha presa em depressão depois da morte do meu filho. Então eu não desfrutava da vida, me afundei em vícios, tinha uma vida vazia de mim, sabe? Eu queria agradar os outros o tempo todo, porque eu mal sabia quem eu era. Então eu demorei anos para conseguir ativar quem eu sou hoje. Entender que o meu propósito de vida estava relacionado com o que eu tinha sofrido, porque aquelas dores que eu sofri ia ajudar mulheres hoje em dia. E o que eu faço hoje em dia é isso. Eu ajudo mulheres e homens a ativarem quem são de fato, de verdade, não o que disseram a seu respeito. Eu, por exemplo, ouvi por uma vida que eu era a filha mais burra. Eu falei isso numa live ontem. Desculpa. Então, assim, eu cresci ouvindo que eu era burra, que eu não ia ser ninguém, Então, eu acreditei, eu nem contestei essas informações. E eu simplesmente aceitei elas. Então, eu não me importava com prova de escola. Porque, eu era burra, né? Meus pais falaram que eu sou burra, então eu sou burra mesmo. Pra que eu vou querer fazer prova?
passei anos assim. Eu fui descobrir quem eu era e qual era o meu propósito de vida depois do meu AVC, depois dos 35 anos de idade. Olha o tempo que eu perdi. Então, pra mim, era só acordar, era só trabalhar, era aquela chatice, sem propósito, sem visão, esperança de futuro. Por acreditar muito no que essas pessoas falaram a meu respeito, eu fui me fechando no meu casulo, vivendo aquela vidinha, sabe? Vidinha de merda mesmo. E depois que eu tive o AVC, eu falei, não, a vida não deve ser só isso. A vida não é só isso. Eu me recuso a aceitar que a vida seja só isso. Por que eu perdi um filho? Por que eu fui traída e abandonada? Por que eu tive um AVC? Qual que é a intenção? Eu fui me conectando com Deus e descobrindo coisas sobre mim. Uma delas foi que eu não era burra. Aquela opinião que falaram não era a opinião verdadeira. Não era o que Deus pensava sobre mim. Não era quem de fato eu era. E aí eu contestei. Eu falei, não é? Então tá, Deus. Já tô me aproximando do Senhor, agora eu vou tirar a prova. Eu não sou burra, né? Tinha um concurso na minha cidade, concurso público, e eu falei, eu vou passar nesse... Tinha 2 vagas pra passar nesse concurso. Eu vou passar em primeiro lugar. Não aceito menos que isso. E aí... vamos ver o que vai acontecer. Fui pra cima e contestei, questionei Deus. Falei, pra mim eu sou burra, mas o senhor tá falando que eu não sou? Então eu quero prova. Tem um concurso público na área de assistência social, que é minha área de formação. Tem 2 vagas, eu vou passar em primeiro, a segunda vaga o senhor dá pra quem quiser. E depois eu venho aqui e a gente conversa de novo. Fui, fiz a prova e passei em primeiro lugar. A única da minha família que passou no concurso público. A filha burra, a irmã mais burra pra quem? Burra de verdade? Não. Deus falou assim pra mim que eu só tava imersa nos escombros. Ele falou, você nem sabe quem você é, você não vê como eu te vejo, eu já te vejo no futuro. Eu vejo você ativando mulheres, ajudando mulheres a sair do buraco. Eu vejo você mudando o futuro de pessoas, ajudando a destravar aqui, ó, a mente. Eu fui dia após dia me destravando, dia após dia conhecendo uma nova Carla. Uma Carla que eu nunca conhecia, nunca tinha visto na minha vida. Então eu me descobri inteligente. Eu descobri que eu tinha uma ligação e uma conexão com Deus que, se tivesse alinhado com as coisas que Ele queria pra mim, eu poderia ter e conseguir qualquer coisa. Só que isso eu levei anos. Eu levei um tempão ainda querendo aprovação de fulano, querendo atenção, necessidade de aprovação, né? É um saco isso. Então, assim, querendo ser a perfeitinha, querendo pertencer a um grupo. Às vezes eu não sabia falar não, eu me sujeitava aos outros, eu mudava a minha rotina para favorecer alguém, porque eu tinha medo de ser rejeitada. Porque eu fui rejeitada a vida toda. Entendeu? Então, assim, a minha meta de vida agora é recuperar o tempo que eu perdi acreditando nas mentiras que falaram sobre mim e me especializar em destravar principalmente mulheres divorciadas que depois que se divorciam fica sem rumo, não sabe o que vão fazer porque a vida delas era o marido. Pra você ver como você não se conhece. Você acha que você é apenas a fase que você está vivendo. Você não é uma fase. Você é um conjunto. E tem fases que você tá de um jeito, tem fases que você tá de outro. Mas sempre existe um bem maior, um propósito maior. E você só descobre no meio do caminho, no meio andando, caminhando, sem olhar para trás. Então, assim, do mesmo jeito que eu me despertei, que demorei anos pra
ativar quem eu sou de fato, entender que eu não era burra, entender que eu não precisava da aprovação de ninguém, entender que eu não era o meu marido, não depender emocionalmente de ninguém. Quando eu comecei a ativar a minha identidade, mergulhar para dentro de mim, me conhecer, eu comecei a destravar tudo fora de mim. Então, se eu queria passar num concurso, passei. E depois que eu passei, eu tomei uma decisão que ninguém tomaria e ninguém hoje entende. Muita gente não entende até hoje porque eu fiz isso. Mas eu pedi exoneração do cargo público, porque minha irmã morreu com câncer aos 39 anos e deixou 3 moças que moram comigo, que sou eu quem crio. Então, eu trabalhava num abrigo infantil, com crianças em vulnerabilidade social. Eu vivi aquela dor de crianças que foram estupradas, maltratadas por pais alcoólatras, drogados, com dependência química. Eu vivi aquela realidade. E eu tive que escolher entre, depois que minha irmã morreu, ficar cuidando da criança das crianças do abrigo ou das minhas crianças, das minhas sobrinhas. E eu não tive dúvidas. Não tive dúvidas. A minha missão com órfãos ainda não acabou. Ainda tem muita coisa que vai rolar. Mas a minha decisão foi pedir exoneração do cargo público para me dedicar integralmente às 3 moças que acabaram de perder a mãe. Uma de 15, uma de 14 e uma de 8. Que tinham acabado de perder a mãe. E não teria alguém melhor do que eu para ajudá-las nesse momento de luto, para fortalecer a identidade delas, para ativar coisas que já estavam desativadas nelas mesmo pequenas, mesmo novas ainda, porque minha irmã sofreu um bom tempo nesse tratamento. Ela teve um câncer na mama em 2016 e tirou a mama, fez tratamento, tava tudo bem. E aí em 2020, em setembro de 2020, o câncer voltou nos pulmões e no fígado, sem chance de cura. Então, assim, em janeiro de 2021, ela descobriu um novo câncer em setembro, e em janeiro de 2021 ela faleceu. Agora eu te falo, qual é o propósito da minha vida? Eu perdi um filho, Deus me deu 3 agora, fora o meu de 11 anos, que é o amor da minha vida, meu segundo filho, né? Depois que eu perdi o Cauã, eu tive o Nicolas 2 anos depois. Então, qual é o propósito da minha dor? Qual é o propósito da minha dor? Façam essa pergunta para vocês. Qual é o propósito da dor de vocês? O seu propósito tem intimidade com suas dores, com seus bloqueios. Então, comece a pesquisar na sua vida qual é sua dor. Porque é nessas dores que você venceu que você vai ajudar os outros. E é tudo sobre os outros, nunca é sobre nós apenas. Porque o que Deus quer é isso, que a gente se conecte. Que eu ajude você, que você me ajude. É sobre isso, é isso que Deus quer, tá? Então, no IP21, eu vou guiar vocês aí nesse rumo pra gente achar em 21 dias quem é você, fora do que os outros falaram. Você de verdade, você quem Deus fez. Aquela pessoa que Deus fez, colocou coisas especiais dentro de você. Eu vou ajudar você a achar isso, sua identidade de verdade, sua identidade real. E depois que você ativar sua identidade, eu vou te guiar para a busca do seu propósito de vida. Você vai usar toda a sua experiência para atingir o seu propósito. Deus te fez e fez para você cumprir um propósito. Você precisa achar ele. A gente fica tão imersa na nossa dor, nos nossos problemas, como eu. Eu ficava, ai, coitada de mim. Eu perdi um filho, ninguém me entende. Eu tive um AVC, minha irmã morreu. Só abrindo a boca para falar porcaria.
Mal sabia eu que daqui pode vir maldição e pode vir bênção. Só que quando eu comecei a ativar as camadas, e são 7 camadas de identidade que eu vou te mostrar no desafio. Então, a cada camada que você vai passando, você vai chegando mais próximo de descobrir seu propósito de vida. Então, você destrava a primeira camada, que é o projeto inicial, destrava a segunda camada de autoimagem, que é a sua visão sobre você mesmo. Vai para a terceira camada, que é de autoconhecimento, que é a camada mais incrível. Foi aonde eu descobri quem eu era de verdade. E quando você ativa quem você é de verdade, ninguém te segura. Aonde você coloca suas mãos, tem resultado, tem transbordo. Você não retém mais. A gente tem que aprender as coisas para os outros. Então, se você começar a aprender e reter, você vai se encher tanto e não vai atingir nada, não vai atingir a vida de ninguém, não vai prestar para nada o seu aprendizado. Então, no autoconhecimento, você começa a identificar algumas coisas e começa a passar para os outros aquilo. E no IP21, tá? Nesse desafio também eu vou te ensinar como trabalhar do conforto da sua casa. Eu sou formada também em marketing digital. Foi assim que eu vim parar aqui, além da terapia. Antes de começar a mexer esse perfil como terapeuta, eu era coprodutora, estrategista digital. Então eu ganhava dinheiro com isso. Eu quero te ensinar como você pode trabalhar na sua casa, pela internet, no mundo de lançamentos digitais, fazer produtos digitais para você ou para outras pessoas, vender, cadastrar na Hotmart, vender esses produtos e conseguir ganhar dinheiro mesmo. Estão me vendo? Põe joinha aí pra mim. Então, meu povo, voltou? Ah, voltou? Beleza. Então, meu povo, é isso. Eu quero te guiar para que você tenha a sua independência. Por mais que você tenha seu marido aí que te ajuda financeiramente, que sustenta a casa, é muito bom a gente ter o nosso dinheirinho, né? É muito bom você ganhar lá uns trocados, você aprender uma nova profissão. Então, para vocês que forem entrar no desafio 21 dias, tá? Identidade e propósito, eu vou dar como bônus ensinar vocês a ter um negócio digital e poder fazer isso apenas com um computador e um celular na sua casa. E ter mais tempo para sua família, ter mais tempo para você. Você mesmo faz suas agendas, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Que Deus abençoe cada uma de vocês que estiveram aqui até o final. Espero que esse conteúdo ajude vocês e que vocês tenham responsabilidade em usar o que vocês aprenderam aqui hoje, tá bom? Eu espero ver vocês no desafio pra gente passar mais tempo juntos. E mande suas dúvidas no direct. Vou abrir uma caixinha. Não esquece de fazer o exercício agora na hora de dormir. E vem me falar amanhã como foi a noite de sono de vocês. Tá bom? Um beijo. Zuleide, minha linda, querida. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Adriana. Todo mundo que apareceu. Sintam-se beijados e abraçados por mim, tá bom? Um beijo, queridas. Vou deixar o link, caso vocês queiram entrar no IP, no Stories, e vou postar no feed também, tá bom? Um beijo. Até a próxima.